Começa agora o Meia Pantufa. Bom alvorecer, boa manhã, bom crepúsculo e bom anoitecer. Todo mundo com fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo que levou os hobbits pra Isengard, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de séries e filmes? E do outro lado, o meu amigo que já se decidiu que o seu primogênito vai se chamar Galadrielson, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Acabou a espera. Na última quinta-feira estrearam no Prime Video os 2 primeiros episódios de Os Anéis do Poder, história derivada do universo de Tolkien, que se passa milhares de anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. A expectativa era gigantesca, considerando toda a divulgação feita pela Amazon e o orçamento enorme, inédito para uma série de TV. 20 anos depois das incríveis e premiadas adaptações de Peter Jackson para os cinemas, a gente pousa de novo na Terra-média para acompanhar vários novos personagens e alguns já conhecidos para os fãs dos filmes. Mas e aí, o que achamos dos primeiros 2 episódios? Quais são as expectativas para o restante da temporada? Será que Os Anéis do Poder vai conseguir competir com House of the Dragon no debate público? Qual das 2 séries de fantasia promete mais? Tudo isso e muito mais, a gente vai discutir com vocês nesse episódio. Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas, logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Sem mais delongas, pegue a sua adaga, o seu martelo de quebrar pedra e vem com a gente falar sobre Os Anéis do Poder, no Meia Opinião. Meia Opinião. Dois lembretes importantes antes da gente começar. O primeiro deles é que o Gustavo já veio puto da cara com Nerdola pra esse episódio, então se preparem aí, você Nerdola, se prepare, ouve só de um lado pra não sofrer muito, tá? E o segundo aviso, é claro, nós vamos ter spoilers do episódio 1 e do episódio 2 aqui no podcast, ok? Então, se você não assistiu ainda e se você se incomoda muito em saber, salva aí o episódio nos seus favoritos e volta pra ouvir depois. Se você já assistiu ou não se incomoda tanto assim com spoilers, até porque a gente nem pode dar tantos, né? Foram só 2 episódios que saíram, então fica aqui, porque a gente tem muito assunto pra tratar. Bom, assim como quando a gente falou sobre Não Olhe, eu já vou passar direto pro Gustavo antes de falar qualquer coisa, porque Gustavo Azevedo é a nossa autoridade em Tolkien aqui entre nós 3. Ele é a pessoa mais bem disposta a ler todas essas coisas e acompanhar. Então, talvez por isso ele esteja mais puto da cara com os nerdola do que os outros. Sim. Então, Gusta, você, fã incomparável dos filmes do Peter Jackson, um leitor assíduo do Tolkien, o que você achou desse comecinho de Os Anéis do Poder? Eu achei incrível. Achei muito bom. E sobre o hate que eu tenho com os nerdolas que estão hateando a série, né? Eu só tenho um recado. Vocês vão ler o livro de novo e deixa a série em paz. Então, não assiste a série. É importante as pessoas começarem a diferenciar melhor as coisas. A gente comentou que o fã do Tolkien, ele é um pouco mais incisivo, assim, nas opiniões, né? Se é que pode-se dizer assim. E tem toda essa questão de tudo ser fidedigno, tudo ser calcado na história, né? Tudo ter uma representação fiel ao que foi escrito no livro. E não é isso, gente. O livro, ele tá ali para ser um material base, de inspiração, uma fonte que vai trazer todo um universo à tona. E as derivações disso são gigantescas. Existem equipes imensas para fazer um conteúdo audiovisual que não é a mesma equipe que é para escrever um livro, que no caso foi uma pessoa só.
Tem todo um trabalho envolvido muito sério, inclusive, por trás de uma série muito caro, porque os episódios dessa série chegaram a 50 milhões. Então, a gente primeiro precisa olhar essa série com bons olhos, sabe? Porque para além de mudanças, para além de alterações que eles fizeram ali na história, aparentemente, que incomodaram alguns fãs, existe um carinho de uma equipe que trabalhou e fez um universo absurdamente bonito para apresentar pra gente no streaming da Amazon aí, né? Eu tô bem feliz com esses 2 primeiros episódios que saíram e tô bem chateado com a resposta do público, porque é uma resposta que pode prejudicar e muito a continuidade da série. Eu acho que a gente pode quebrar esse ciclo de falar primeiro das merdas, né? Vamos tentar focar um pouco mais no que a gente gostou nessa construção de universo. E vamos deixar lá pro final pra bater nesses babacas, né? Mas eu queria fazer uma pontinha com o que você falou, Gusta, que assim, esse negócio de resposta do público também é muito variável, né? O Prime anunciou que esse foi o maior lançamento da história deles. Eles tiveram um público de 25 milhões de pessoas em um dia, segundo eles. Isso bate qualquer número, inclusive House of the Dragon, que foi a maior estreia da história da HBO e da HBO Max. Então, assim, se é que dá pra confiar, o Prime tá voando, pelo menos nesse começo de série. Então, foi tudo que eles esperavam. A gente quebrou a cara um pouquinho, inclusive, com a repercussão em termos de comparação com House of the Dragon, né? Eu até falei no nosso episódio de House of the Dragon que talvez fosse um tiro no pé do Prime Video lançar essa série ao mesmo tempo que House of the Dragon tá passando. Isso a gente ainda vai ter que saber. Só por esses 2 episódios não dá pra ter certeza. A gente vai ter que saber ainda se foi um tiro no pé ou não. Mas, em termos do que a gente vê em tela, deixando de lado tudo isso, toda a história dos tolkienistas babacão, ai, tudo tem que ser fidedigno e não sei o quê. Cara, é impressionante, né? Você vê cada centavo daquele orçamento ali. Em 2 episódios você já sente tudo. Inclusive, uma dica pra vocês aí que tem Smart TV, Smart TV mais avançada, provavelmente desligue um recurso da sua TV que chama Motions Moving, vai chamar adaptação de vídeo, alguma coisa assim. Vai variar de TV pra TV, porque as TVs tendem a preencher, correndo o risco de ficar muito técnico aqui, as TVs tendem a corrigir os frames, o número de frames da série. Não sei porquê, alguém achou que isso era uma boa ideia. Então quem estiver achando assim, nossa, tá parecendo muito videogame, o movimento tá meio esquisito, não tá muito fluido, vai lá nas configurações e tenta desligar esse suavizador de vídeo. O termo vai mudar pra cada um. É basicamente assim, essas séries são todas filmadas a 30 frames por segundo, ou seja, cada segundo vai ter 30 fotos, 30 imagens, e a TV corrige isso para 60. Ela acrescenta frames para poder supostamente dar uma qualidade melhor, mas isso piora, isso detona o aspecto do CGI da série. Então, assim, muita gente que tá reclamando de CGI ainda, além disso, além da chatice por conta da adaptação, muita gente que tá reclamando do CGI tá reclamando errado. Tá assistindo o negócio na configuração errada, não na que foi para ser feita lá. Mas assim, cara, é um mergulho de cabeça no universo do Tolkien. Você não sente hora nenhuma que é uma adaptação mal feita. Hora nenhuma. É como se você estivesse vendo um prólogo dos filmes mesmo. O universo tá todo lá, todo mundo conversa do mesmo jeito, as interações são todas muito parecidas, as dinâmicas entre os personagens e dos objetivos deles e de como as ações se dão, sabe? Vai do lugar A pro lugar B pro lugar C, fala com tal pessoa, tem tal relação com tal grupo. É tudo muito parecido com os filmes, pelo menos nesses 2 primeiros episódios. Então, assim, é incrível, é incrível. Visualmente é espetacular. Em termos de tom de série, tá muito bom também, muito bom. Eu acho que é um começo extremamente promissor, em alguns aspectos até um pouco melhor do que House of the Dragon, mas eu quero entrar nisso um pouco depois. Vou passar pro Lucas, que eu já tô falando um pouco demais aqui. Lucas, depois de toda essa boiada falando que foi incrível, fica até difícil pra você falar que não foi, né? Mas sinta-se à vontade, caso você não tenha achado. Fala pra gente aí o que você achou desses primeiros 2 episódios. Não, relaxa que não tem mais, não tem como eu discordar disso, não. Tá incrível, tá lindo, tá maravilhoso essa série, gente. Não tem... Quando eu terminei de ver os 2 episódios, que eu falei, caralho, a gente emerge naquele universo do Peter Jackson na hora, assim. Você acha que você é uma continuação dos filmes mesmo. Tá tudo muito bem feito. Ele não tá envolvido na produção, tá? Vale constatar, pessoal. Tá tudo muito bem feito. Você vê que eles pensaram em cada detalhe, desde os cenários, a ambientação, todo o visual, que tá maravilhoso. O elenco, tudo condiz com o que a gente já viu nos outros filmes, né? Até quem não... Eu nunca li os livros do Tolkien, mas tudo condiz com o que a gente já viu daquele universo até então. E eu achei que tá muito... A gente assiste e vê que a Amazon
toda a equipe, toda a produção tomou muito cuidado ali com cada detalhe. Então, cara, não entendi esse hate todo aí também não. Eu quero que esses nerdola vai tudo tomar banho na soda aí, vai, pra não falar coisa pior aí. Eu também tô nervoso. Vamos seguir elogiando aqui. Essa da série tá impressionante, ela tá linda, isso já é, assim, batido, né? Todo mundo tá falando isso, a série visualmente ela tá realmente impressionante. Eu até comentei naquele episódio passado que a gente falou de House of the Dragon, eu imaginei que a textura de Anéis do Poder seria mais CGI, seria mais virtual, e não mais se aproximando ao real, né? Mas eu achei o oposto. Eu achei que eles conseguiram trazer aquele mundo fantasioso para uma textura muito realista. Porque é diferente. Em House of the Dragon e em Game of Thrones, você tem um universo medieval que é muito próximo ao que é o nosso, né? O que a gente viveu, o que a gente passou, o que a humanidade passou. Ali você tem... Em House of the Dragon, a política é mais importante. Em Tolkien, é a jornada. Exato. Né? Então, assim, o jeito de você compor o cenário é muito diferente. Então, é toda essa estética que eu achei que ia ser um pouco mais virtual, ela não foi. Ela desconstruiu o que eu imaginava que ia ser. Eles conseguiram trazer para um universo muito fantasioso aquela estrutura realista dentro do CGI e tem muito efeito prático também ali, principalmente nas cenas ali da Galadriel, que eu senti muito que eles fizeram muita coisa prática. Eu acho que vale a pena a gente focar um pouquinho também nas diferenças maiores que a gente vai ter entre essas que serão as duas maiores séries do segundo semestre, né? Que é Anéis do Poder e House of the Dragon. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso, até porque a gente tá tendo novas pessoas que estão chegando ao universo do Tolkien, gente que talvez não tenha nem visto os filmes, talvez gente que tenha preguiça dos filmes, mas como tá consumindo em formato de série, vai estar mais tentada a se engajar dessa vez. E eu acho que é bom a gente apontar, salientar que são universos muito diferentes. Apesar de eles serem ambos medievais, eles são sim universos muito distintos. Eu acho que o primeiro detalhe é que o universo, como o Gusta já falou, o universo de Game of Thrones é muito mais palpável. Ele fala muito mais de guerras entre facções, né? Entre famílias, entre grupos. Guerras por ego, por poder, por linhagem, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de Tolkien, a gente fala mais de bem e mal. É claro que você tem ali grupos que não se gostam muito, elfos e humanos, por exemplo, elfos e anões, mas você chega a uma linha de que é bem e mal, e de que você vai ter sempre um vilão pior. É o Morgoth ou o Sauron, enfim, quem quer que seja, você vai ter uma expressão do mal que tem que ser combatida. Game of Thrones não é nada disso, é outra história, é cobra comendo cobra. E eu acho que isso fica muito claro, né? Comparando os 2 episódios que a gente já tem de House of the Dragon com os 2 episódios que a gente já tem de Os Anéis do Poder. Vocês acham que o público que tá chegando aí do nada, o público que não tá familiarizado com o Tolkien, nem com o George Martin, talvez, embora seja mais difícil porque Game of Thrones é bem mais recente, vocês acham que a galera vai ter uma tendência a se dar melhor com o quê? A gostar mais de qual dos 2 e por quê? Assim? Eu acho que tem um público que vai... Grande parte do público que acompanha séries e que gosta desse estilo de série vai gostar dos 2, mas eu ainda acho que House of the Dragon vai trazer mais público, porque Senhor dos Anéis é uma fantasia, é uma aventura assim explícita mesmo, é uma coisa bem fantasiosa, é coisa de magia e elfos e hobbits, então não é aquela coisa mais real, né, igual em Game of Thrones, House of the Dragon. Você tem uma trama mais política ali, você tem mais aquelas estratégias ali entre as famílias querendo tomar o poder, e ali no meio você tem um dragão, uma coisa ali pra deixar o negócio mais fantasioso. Mas Senhor dos Anéis não, ele mergulha fundo assim num universo completamente criado ali da cabeça do Tolkien. Elas são, acho que o oposto perfeito, assim. Enquanto House of the Dragon e Game of Thrones você tem ali as pessoas, uma fase que a humanidade já viveu, e aí você coloca personagens fictícios e uns dragões ali no meio. Nas histórias do Tolkien é o contrário, é tudo fictício, é tudo inventado ali, você joga um humano ali no meio, pra dar uma percepção de realidade. Tem só uns camponês, parece uns camponês ali de vez em quando, tem uma taverna, toma uma cerveja ali, tá de boa. Pouco se contou, né, sobre os humanos, sobre os homens. No universo de Tolkien é os homens, né? Não fala os humanos mesmo. Mas eu acho que toda
essa construção de um universo fantasioso, ficou muito fiel. Eu acho que a construção do universo em si e os elementos que o Tolkien trouxe nos livros e os elementos que o Peter Jackson trouxe nos filmes, na trilogia original ali, né, base, que fez Senhor dos Anéis ser um grande sucesso, estão presentes nessa série. Você tem a inocência dos hobbits e a busca por uma aventura sendo resgatada, sendo contada de uma outra maneira, sabe? Lá em O Hobbit, quando a gente teve a trilogia do Hobbit, parecia que estava tudo muito igual. A jornada do Bilbo e a jornada do Frodo se pareciam. Aqui em Anéis do Poder, eles claramente querem desvincular o tipo de jornada, eles querem desvincular os ícones, né? É óbvio que vai ter os anéis, essas coisas ainda vão aparecer, mas os porquês, os motivos, eles mudam. Todos os personagens são apresentados da mesma forma. Os elfos, né? As pessoas, eles são muito eretos, aquela coisa assim, imperiosa, né? Eles são as criaturas mais magníficas que já pisaram na face da terra. Os humanos erráticos, eles andam à torta e à direita, quebrando tudo e fazendo merda. Aí a gente tem todos os grupos ali, os clãs, são apresentados da mesma forma com que o Tolkien buscou apresentar nos seus livros e da mesma forma com que o Peter Jackson fez nos filmes. Então, eu acho que existe uma linha de raciocínio, uma linha de narrativa, assim, sabe? Dentro das histórias, e a gente não pode perder de vista isso, porque a história está sendo contada de uma forma muito bonita. E eu acho que é prejudicial, sim, House of the Dragon estar sendo exibida junto, porque as pessoas, ultimamente, elas têm uma tendência a gostar de anti-heróis, elas têm uma tendência a gostar de personagens que sejam mais multifacetados. E os personagens do Tolkien não são assim. Eles são mais bobinhos mesmo. Eles são mais... eles têm as motivações... tudo mais floreado, né? Poético. São mais unidimensionais, né? Eu não diria nem só unidimensionais, porque eu acho que muitos deles têm os porquês, sabe? Do que eles fazem aquilo. Mas é uma estrutura muito... Sabe aquela estrutura básica de roteiro, quando você vai aprender o que é um personagem, aprender o que é a jornada do personagem. É bem jornada então do ele herói, tem... né? Eles têm aquelas estruturas muito bem definidas dentro da história, e eu acho que é uma decisão que eles não quiseram subverter, pra falar assim, cara, a gente não é House of the Dragon, a gente não é George Martin, não foi esse universo que Tolkien criou. Tolkien, ele buscava muito trazer a magia, o encantamento pelo bem, sabe? E a destruição do mal. A gente tem que permanecer com esse conto na cabeça das pessoas, de que o bem vai vencer e de que é possível identificar o mal. Tem essa pegada, assim, meio messiânica no Tolkien. A gente tem que entender como é que essas duas histórias foram concebidas, sabe? Em quais épocas e de quais maneiras. É inegável a influência que o George Martin tem do Tolkien. É inegável. Ele mesmo fala sobre isso o tempo inteiro. Só que ele sempre virou e falou assim, uma coisa que eu nunca gostei no Tolkien, pro meu gosto pessoal, é sempre a seguinte. Então Aragorn foi rei por 30 anos e ele foi bom e justo. Mas e aí? E qual que era a política de impostos dele? E ele teve que enfrentar rebeliões. E assim, quem ficou do lado dele, quem ficou contra ele? Sim. Então isso sempre me incomodou no Tolkien. O George Martin falando, né? Não me incomodou do tipo, ai, que história merda. Mas do tipo assim, cara, mas e a verdade, sabe? E depois que a luta do bem contra o mal se encerra, o que acontece? Porque em Game of Thrones, House of the Dragon, também tem os outros, né? Então também tem a figura do mal absoluto, o inverno eterno e não sei o quê. Só que assim, tem muitas outras coisas ali no meio e geralmente muito mais ligadas à política do que qualquer coisa. Então, você tem uma concepção do George Martin que ela é muito ligada à política e à história. Um livro, uma série de livros que é concebida a partir de um ponto de vista muito histórico. Várias obras do George Martin têm esse caráter de quase TCC, sabe? Ele põe um personagem que está escrevendo com base em textos de outros personagens que ele também inventou. Direto você tá lendo nos livros, ele fala assim, segundo mestre tal, aconteceu tal evento, mas segundo tal mestre, tal evento foi de outro jeito. Então é uma perspectiva muito histórica. Já o Tolkien, ele vem de uma perspectiva linguística, né? Todo o universo do Senhor dos Anéis é construído porque ele queria explorar linguística. Ele desenvolveu as línguas desses personagens antes de desenvolver essas histórias, antes de desenvolver esses personagens. Então o caminho de construção já foi completamente diferente, né? Ele criou uma história mais básica para ele explorar o que ele queria realmente fazer, o que ele gostava de fazer, pelo menos no começo, que era explorar a linguística e explorar como aquilo tinha um impacto cultural, como aquilo geraria sociedades diferentes e tal. Então ele constrói uma história mais básica dentro
de um termo mais específico. O George Martin é expandir o tempo inteiro. Ele tem trocentos apêndices à história principal dele que assim, não fariam falta pra história principal dele, mas agregam demais pra aquele universo. Então é muito difícil comparar as duas, mas vai ser inevitável. E eu acho que é aí que reside o principal problema do Prime Video soltar essa temporada ao mesmo tempo de House of the Dragon. Vai ser inevitável comparar as duas. E House of the Dragon vai ser muito mais sangrenta, muito mais forte. Até porque não é essa a pegada do Tolkien. É isso que a gente falou aqui. Exato. É uma coisa bem e mal, mas a gente vai ver pouco sangue, a gente vai ver pouca intriga política, pouco disse-me-disse, pouca traição. O George Martin é bem mais disso. Então são estilos muito diferentes de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Elas podem coexistir? Podem e vão coexistir, né? Nós mesmos, nós vamos continuar acompanhando as duas e eu acho que a gente vai conseguir apreciar as duas igualmente. Mas em termos de dominar o debate, de dominar as redes sociais, de sobre o que vão falar mais e qual vai ser o resultado dessa competição forçada, que a Prime Video se forçou, inclusive, eu continuo mantendo o que eu falei semana passada sobre House of the Dragon, semana atrasada. House of the Dragon vai continuar dominando o debate. E isso é ruim, não porque a série não pode ser menor. Ok se ela for menor em termos de impacto, de conversa e tal, mas por esse preço, isso vai impactar demais numa renovação. Isso pode impactar demais numa continuação de outras temporadas, uma continuação dessa história. Então, assim, pra mim, continua sendo um erro, apesar de eu ter gostado muito do que eu vi. Não, também acho que House of the Dragon é que vai dominar o debate, por todos esses motivos que a gente falou aí, mas eu acho que Anéis de Poder ainda vai conseguir trazer bastante público, porque de início teve uma abertura muito boa, mas de início veio mais aquela galera de Senhor dos Anéis mesmo, né? A gente tá vendo aí no meio, veio quem já acompanhou os filmes, e a gente vai ver, até eu conversando com o pessoal aí, depois que a série estreou, pouca gente, assim, do meu ciclo de amizades, assim, que acompanha séries, assistiu. E muita gente assistiu House of the Dragon. Isso vai ser um problema. O problema com os Anéis de Poder vai ser na simplicidade da história. Isso não deveria ser um problema, porque as pessoas deveriam saber apreciar simples histórias sendo contadas bem, né? Os 2 primeiros episódios são muito bem contados. É aquilo que a gente sempre fala. Temos personagens principais, a gente tem esses personagens principais com as suas motivações bem definidas, bem claras. A gente tem uma geografia muito bem delimitada, muito bem definida. A história está sendo muito bem contada, mas ela é uma história muito mais simples do que a história de House of the Dragon, que inclusive só tem um núcleo, só tem uma família. A história de Game of Thrones era muito mais complexa. A história de House of the Dragon, ela é mais contida e ela está sendo mais complexa por tudo isso que a gente já comentou. Por essa simplicidade de Anéis de Poder, os fãs, né, não sei, fã ou hater, eles estão pegando tanto no pé dos detalhes, porque parece que quando a história se complexifica, e em House of the Dragon existem adaptações, existe diversidade, sabe? Tem vários dos pontos que as pessoas anunciam ali em Anéis de Poder, existe em House of the Dragon também, mas não se leva tão à frente isso, porque as tretas ali, as tramas políticas vão se sobressaindo. Eu acho que em uma história mais simples, em que já tá subentendido tudo que tá acontecendo e os mistérios são um pouco mais distribuídos, né? É uma série que prende mais o mistério, ela segura mais o desenrolar das coisas, o que no universo do Martin não existe. Uma coisa acontece no começo do episódio, no meio do episódio já foi resolvida metade dela, aí no final já tá subvertendo tudo aquilo. Então é muito rápido, tudo muito rápido. Então eu acho que é por isso, por esse tempo, por essa simplicidade na história, o que não é um defeito, não é um problema, mas as pessoas começaram a achar os problemas, as picuinhas aí dentro, e isso pode erodir a própria série em termos de crítica, né? Em termos de avaliação, e depois uma futura renovação de uma série tão cara. Mas vocês não acham que, por outro lado também, Anéis de Poder tem esse visual mais de blockbuster? Porque tem um visual bem cinematográfico, né? E tem essa cara de blockbuster, de filme de fantasia, de aventura. E por ser uma história mais simples, vocês não acham que pode trazer mais público do que House of the Dragon? Que vai ter uma preguiça ali de ver Game of Thrones tudo, e que já não acompanhava, e que é uma trama um pouco mais complexa. Eu acho que, por outro lado, eu ainda mantenho. Eu acho que House of the Dragon vai continuar fazendo mais sucesso, até porque Game of Thrones teve um público muito grande por anos, né? Que já tá voltando pra ver essa série. Mas eu acho que, por outro lado, pode trazer a galera que vai pro cinema ver Senhor dos Anéis e filmes da Marvel. Eu acho que pode trazer essa galera.
Eu acho que tudo pode eventualmente passar se os Anéis do Poder virar uma espécie de La Casa de Papel. Você entende o que eu quero dizer com isso? Na ideia de público. De qual público a série vai pegar. O Gusta falou sobre isso quando a gente falou sobre House of the Dragon, que é assim, o Prime Video é um streaming muito espalhado. Ele é um streaming muito barato, né? Porque ele é muito barato porque ele não vem só pelo streaming, né? Você assina Prime pra ter frete grátis na Amazon. Sujar o planeta. Ele é, exatamente. Você paga R$10 pro Sauron todo mês pra ver a Galadriel brigar com ele. Enfim, exato. O Prime pode acabar se virando pra um jeito mais Netflix de encarar a série. Como ela é mais maniqueísta, ela é mais bem e mal, talvez eles consigam um público mais vasto do que House of the Dragon, justamente porque ela é menos sanguinária e ela é menos suja. Isso pode acontecer, isso é um jeito de se avaliar. E se a gente puder confiar nos números da Amazon, os primeiros 2 episódios já são um ótimo sinal. 25 milhões de pessoas, gente, isso é muita gente. Pra um negócio que não tá passando na TV aberta. Pra um negócio que é só no streaming. Você tem que ter um aparelho pra poder conseguir assistir, sabe? É muita gente, é muita gente. E na Prime, né, que eu acho que nunca teve uma série que teve uma abertura de impacto, assim. Exatamente, mas é o segundo maior streaming do Brasil, por exemplo. Sim, e eu acho que coisa de 50% dos usuários... Aqui eu posso estar sendo leviano, tá, gente? Eu não tenho certeza. Mas é um número alto desse jeito. Tipo assim, 50% dos usuários do Prime Video estão no Brasil. Que é um público, que é um mercado que todo mundo é desesperado, né? Vai atrás, porque é um mercado muito amplo e que consome muito. Então, assim, são números espetaculares, esses números. Então, aquela preocupação de que um poderia tirar público do outro, talvez ela não se justifique. Pelo menos nesse começo, a gente consegue entender isso, né? E é legal que você trouxe um estalo, assim, pra minha cabeça agora. Porque se você parar pra pensar nas tramas e nas subtramas de Anéis do Poder, você tem baits, né? Aquelas iscas para um público mais de massa, muito mais fáceis, muito melhores do que a gente tem em House of the Dragon. Os personagens... O elfo apaixonado na humana. O elfo apaixonado. Que parece que acabou de sair de Bridgerton. Isso. E ele tá ali apaixonado na humana, aí tem sabe? A elfa que encontra aquele barco ali caótico e de repente ela encontra um cara bonitão e aí, né, aquela coisa assim. Aí já a dona de casa já gosta de ver um pouco, e aí a gente tem a criança que é super inocente e que encontra um mistério, então você já pega um público mais infantil, infanto-juvenil, todo um visual diferentão. Então realmente tem esse outro lado da moeda, tá muito cedo pra dizer, mas eu acho que o rastro que Game of Thrones deixou de público, não só, eu acho que a seriedade que foi se levando a série, sabe? Não é uma série de fantasia. Você nunca apresentava Game of Thrones como uma série de fantasia pra ninguém. E as pessoas ainda têm preconceito. As pessoas ainda têm preconceito com séries de fantasia, sabe? As pessoas classificam, isso é fantasia? Eu não gosto. Muita gente fala, isso aí é coisa de imaginação, de elfo, não acho bom. Mas ela assiste uma série que tem uma trama... tudo mentira, tipo, como se... que vai assistir o filme e falar, negócio mentiroso. Como se fosse pela primeira vez. Nacional, então, amigo. Né? É bom, porque, tipo assim, esse negócio é muito mentiroso, esse negócio aí de Senhor dos Anéis. Eu acho que eu vou ali assistir Missão Impossível. Vou assistir Top Gun. Top Gun, exatamente. É por isso que eu acho que esse rastro que Game of Thrones deixou e essa herança que Game of Thrones deixa pra House of the Dragon vai perdurar muito melhor, vai ter um fôlego. Eu consigo indicar House of the Dragon muito mais fácil pras pessoas do que Anéis de Poder, sabe? Pra você entrar no universo de Anéis de Poder, você precisa ter um pouco de familiaridade com o universo do Tolkien, porque vai parecer bobo pra algumas pessoas. Em comparação ao que acontece em House of the Dragon, sabe? E esse é o ponto. Tem uma outra questão que pode ser muito pequena, mas eu acho que também pode impactar. Em Game of Thrones, por exemplo, você tem Cersei, Jaime, Tyrion, Aegon, Ned, Bran. Aqui você tem Cinnabon, Galadrianes, sabe? É um negócio, tipo... já dá muito mais aquela cara de inalcançável, sabe? De um universo impenetrável, um universo feito pra fãs. Então, assim, pode parecer uma contradição, porque parece que é uma coisa, assim... Eles podem estar querendo focar num público de massa, e os números dos primeiros episódios até indicam isso, mas ao mesmo tempo eles podem ter esse bloqueio de tipo, elfo? Sério? Não?
vou ali assistir Busca Implacável com Liam Neeson, porque eu não gosto dessa mentirada. Aí a gente tem esse possível bloqueio com a fantasia, e é assim um universo que eu acho que nenhum de nós três pode falar como ele vai pesar pra quem não tá ambientado, porque a gente tá, né? Pra quem viu os filmes do Peter Jackson, é como se você estivesse vendo um amigo que você não vê há muito tempo, igual o Elrond lá com o anão, amigo dele. É um amigo que você não vê há 20 anos, e você tá lá e algumas coisas mudaram, mas ele continua seu amigo, e você, assim, 5 minutos de série, você fala, cara, eu tô na Terra-média de novo, nossa, que massa, olha que lindo que tá isso aqui, olha que incrível. E aí você se deixa levar. Agora, pra quem tá chegando, eu não sei se vai ser bem assim, porque você acha tudo muito bonito, o CG tá muito legal, você fica muito ambientado ali, mas aí, ao mesmo tempo, Sequinamon, o elfo Gil-galad, esse tipo de coisa atrapalha pra conseguir um público novo, né? Sempre atrapalhou. Era até um medo que a galera tinha lá com o Peter Jackson, lá nos anos 2000, que era assim, ó, você tá gastando essa fortuna com esses filmes pra adaptar essa história aqui, será que isso aí vai dar retorno? Vai dar retorno financeiro? Como é que vai ser esse rolê aí, sabe? Com um elenco praticamente desconhecido à época, e você tem aqui um Xambin ali, o outro aqui, mas assim, o resto da galera, um monte de gente desconhecida, o negócio filmado tudo lá na Nova Zelândia. Peter Jackson era um diretor de filme de horror B, sabe? Diretor de trash, não parecia nem de longe a pessoa adequada pra finalmente trazer o Tolkien pras telas. Então assim, tinha muita coisa contando contra, inclusive esses tolkienistas babaca falando assim, Peter Jackson nunca vai conseguir adaptar, porque eu vi no backstage que é a Liv Tyler, que é a elfa, mas lá a elfa não tinha cabelo preto, ela tinha cabelo marrom escuro, sabe? E tinha essas conversas lá também com o Peter Jackson. E aí também, ele né? quebrou a cara de todo mundo, né? Pois é, mas o negócio, Lucas, até legal você puxar isso, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso também. Paciência com esse povo, porque puta que pariu, né? Adaptação é adaptação. Mas é uma galera que é capaz de detonar a série, né? Já tá tendo um já tá bombing detonando. Você vai no Rotten Tomatoes lá. no Rotten, no IMDb. Já tem uma galera jogando a nota lá pra baixo, né? De propósito. E apesar de o IMDb, o Rotten, o Metacritic terem jeitos de contornar isso, eles têm algum controle pra saber se é uma ação organizada ou não, já dá um impacto muito negativo nas notas de qualquer forma, né? Já atrapalha um pouco a contagem. E não que isso seja extremamente relevante pra série ser renovada ou não, mas já é um sinal de que quem tinha que estar mais a bordo, né? Quem tinha que estar mais animado pra assistir, que é o nerdola tolkienista babacão, não tá. Porque o Harfoot é negro e o cara é racista. E por isso, assim, ele não pode gostar da série. Então, paciência com esses caras. Esses caras, pelo amor de Deus, não entendem o que é uma adaptação. Mas vocês não acham que isso é perigosíssimo pra continuidade do Senhor dos Anéis? Ou esses caras, eles só são barulhentos, mas eles são muito poucos? Eu sou dessa opinião aí. Eu acho que eles são só barulhentos mesmo. Acho que não vai mudar em nada. Tanto é que a série já foi renovada pra segunda temporada. De início, quando eles compraram os direitos ali... Eu tava lendo, se não me engano, foi em 2017 que a Amazon comprou os direitos de Senhor dos Anéis. E eles já disseram que, ó, a gente planejou 5 temporadas pra contar essa história. Abriu igual a primeira temporada. Igual Westworld. Abriu a primeira temporada e eles já renovaram pra segunda, então eu acho que não vai impactar muito, não. A crítica tá super elogiando. Quem tem olho, veja, pelo amor de Deus. Tá maravilhoso. Esses dois primeiros episódios, pra mim, inclusive, eles são melhores que a trilogia do Hobbit. Já. Porque eu já não gosto da trilogia do Hobbit, eu gosto da trilogia do Senhor dos Anéis. Não é tão difícil também. Pra caramba. Eu adoro a trilogia ali de Senhor dos Anéis, até revi esses tempos, mas a do Hobbit, pra falar a verdade, tô até falando asneira aqui, porque eu assisti só o primeiro filme, nem tive paciência pra assistir o segundo e o terceiro, mas já acho esses 2 primeiros episódios que traz muito mais aquela vibe da trilogia original ali que a gente teve do Peter Jackson, e eu acho que é só barulho mesmo. Acho que, por outro lado, a gente tem a audiência, né, repercutindo, mostrando que tem gente assistindo, que tem gente interessada, a crítica falando bem, então eu acho que isso daí que a Amazon vai levar mais em consideração. Eu acho que já é um marco a gente ter uma série com o calibre que tem. Anéis de Poder é uma série muito cara. E já é um marco a gente ter um elenco diverso dentro de uma proposta que poderia ter sido só gente branca mais uma vez, assim como foi na trilogia de Senhor dos Anéis original. Você não precisa... Gente, isso não é politicagem, isso não é lacração. Isso é uma questão de colocar pessoas diversas em um elenco que tem
personagens usou diversos. a palavra lacração, já deixa conversando sozinho. Então, já... assim, você tem no universo do Tolkien várias etnias, literalmente. Você tem vários universos, micro-universos, microcosmos, terras que se distanciam umas das outras. Olha pro planeta Terra, cara. Tipo, não é isso que acontece. Você não tem continentes diferentes. Tem transcrição do Tolkien falando que os Harfoot têm a pele marrom. Tem Exato. transcrição dele, tá no texto, tá escrito lá na porra. Então já que vocês querem que a adaptação seja fiel, tá aí, ó, tá fiel. Ou então o problema é que não pode ter ator negro do mundo do Tolkien. Exato. Explica aí pra mim. Aí como é ser que racista então, já é outra coisa, né? Já tá... E outra, quando eles estavam ali... Quando eu vi o barco dos elfos ali, onde a Galadriel escapa, né? Ela faz a evasão dela. Eu até achei que eles iam colocar mais atores negros. Na verdade, eu acho que não tem naquele barco. Eu falei assim, gente, eles estão com medo ainda nessa cena de fazer mais alguma coisa e eles... Porque é uma cena esteticamente muito emblemática. Então eu senti assim, não, eles tiveram medo de colocar, porque é muito estética, sabe? É muito todos os juntos, isso vai virar... muita gente vai printar, vai colocar na internet. E aí aqui a gente só coloca branco. Então, até em alguns momentos eu acho que a série não é corajosa. Pra te falar a verdade, eu achei que foi um bocado racista o fato de que tá o elenco que vai pro céu, que vai pro paraíso, pra Valinor, chame do que quiser, né? É todo branco e o soldadinho pé rapado, que é elfo, é o único elfo negro que apareceu até agora, ele é soldado. Agora, quem é rei, quem vive milênios, quem vai pra Valinor de volta, aí é o mesmo elenco, entre aspas, covarde, né? Aí os elfos são todos do jeito que o Tolkienista quer, porque... Não que eu seja racista, mas porque o Tolkien... não sei o quê. Assim, mas um detalhe à parte da gente falar essas coisas é como é que eles arranjaram um cosplay de Frodo tão grande como a Markella Cavanaugh, né? Cara, puta que pariu. A Nori, ela é o Elijah Wood. Cara, eu escrevi isso aqui no textinho que eu tô pegando de cola aqui. Cara, ela é muito a cara do Elijah Wood. E não só ela, o Elrond é muito a cara do Orlando Bloom também, do Legolas, mano. Ele lembra muito também. E a amiga a Eleanor, cujo nome me fugiu agora também, ela é a cara do Sam. Sim. Pô, eles acharam até um elenco, caçaram uns cosplay na Nova Zelândia lá. Quem faz cosplay aqui de Elijah Wood? Já vamos trazer uns rostos parecidos aqui pra galera já engajar, a galera que gosta dos filmes pra gente já achar que já vem na memória ali Legolas, Frodo. E essa menina que faz a Nori, ela é excelente, cara. Tem uma bem, cena... né? Ela é um personagem tão divertido de acompanhar. Sim, ela é muito divertida. As cenas dela são ótimas. Tem uma cena que cai sem dar muito spoiler, mas aparece uma porra de um alienígena lá, cai um cometa, que é uma pessoa, e ela vai lá, tá mexendo nele, e ela toma um susto a hora que ele mexe, cara. Aquela cena é impagável, mano. Aquela ali já pagou o cachê dela todinho. E eu sinto que o núcleo dos hobbits, assim como é na trilogia original, sempre tira o peso que é, a dor que é ter que resolver os problemas do universo inteiro ali, como todos os outros têm, né? Os anões são duros como as rochas, eles não têm senso de humor, eles não sabem rir das coisas. Aí tem os elfos que, meu Deus, parece assim, que eles são de cristalzinho, não pode falar nada pra né? eles. Não pode falar nada pra eles. Os homens, né, os humanos ali, eles sempre, igual nós, tem problema o tempo inteiro pra resolver. E aí, eu sinto que o núcleo dos hobbits, e é verbalizado isso dessa vez, né? Eles vivem praticamente num mundo à parte, num mundo que é muito feliz e é muito... Cara, quando você coloca aquilo em tela e você traz um elenco que consegue transpor aquela felicidade pra tela, é um alívio. Você olha pra aquele núcleo e se sente muito aliviado. E é o núcleo que a gente mais se identifica, né? Porque a gente poderia ter se identificado mais com os homens, com os humanos. Mas a impressão que fica é que a gente é induzido a se identificar mais com o núcleo dos hobbits, né? Eu acho que o fio condutor da série é a personagem inocente da Nori, mais uma vez, né? É o chamado pra aventura de novo. Exato. Uhum. Ela encontra um mago do meteoro. Todos os personagens têm um chamado, né? Aqui a história é bem expandida. Não é à toa que estão fazendo uma série pra poder expandir mais ainda. Mas todos os personagens têm o seu chamado, cada um diferente um do outro. Mas o que se sobressai com certeza é o da Nori. Ela é muito boa, essa menina, realmente. Eu gostei muito do arco da Galadriel também. Acho que foram as duas, a Nori e a Galadriel. Acho que são as que me chamaram mais atenção, assim, que eu mais gostei
gostei de ver em tela. É bom, mas os elfos são todos muito entojados, né? Igual o Gusta falou, é sempre aquela coisa, sabe? Nariz empinado, sabe? Boneco de Olinda. Parece que tem sempre um negócio enfiado lá atrás, que fica com aquela postura, assim, toda erguida. Eu acho eles chatões de modo geral, assim. Apesar da gente entender o sofrimento da Galadriel, entender o núcleo A Galadriel dela, assim. ficou boa. E aquela cena dela no mar, gente. Olha, eu dava tudo pra estar lá. Cara, sabe? Eu queria que é muito aquilo? saber como aquilo foi feito. Porque tá de. Uma outra coisa que eu queria Demais, falar sobre demais. isso, gente. Tem uma comparação que, assim, eu acho que por 2 episódios de cada, eu acho que Anéis do Poder dá volta em House of the Dragon, que é direção. Você sente direção. Não direção dos personagens, direção do diretor mesmo, atrás das câmeras. Sim. Sabe, você tem ângulos muito mais ousados, você tem enquadramentos muito interessantes, assim, sabe? Um jeito de contar a Menos história. mecânico, A né? edição tá linda, cara. Como eles fizeram algumas transições, sabe? A mãe do menino lá decapitando o orc, e o corte seguinte já ela pondo ele na mesa. A Galadriel dá um fade out e o fade in da Elrond, eles estão em posições diferentes, sabe? O fade out na Galadriel do lado direito e o Elrond aparece do lado esquerdo. As transições estão muito mais cuidadosas, estão muito mais cinemáticas, sabe? Os diretores pensaram em como eles iam colocar as câmeras e de que jeito que as ações iam ocorrer. Enquanto House of the Dragon, embora eu esteja achando como história fantástico, nesse quesito direção é quase como se não tivesse. Você não tem nada muito propositivo ali, é posiçãozinha padrão de câmera e de estrutura de cena e tal, bem quadradinho. Então já é um outro ponto, assim, muito a favor do detalhe. Anéis do Poder tá muito focada no detalhe. Isso é uma coisa muito Tolkien, né? Que o Peter Jackson já tinha adaptado muito bem, que os caras estão seguindo muito bem aqui. É você focar nos detalhezinhos pra conseguir mostrar aquela fantasia, aquela beleza daquele lugar e aquela situação daqueles personagens, né? Eu fiquei muito encantado com isso. É até um pouco sufocante isso nos livros, né? Você sente o peso do detalhe nas páginas, tanto é uma crítica muito comum ao Tolkien, porque a história não anda. Às vezes Uma leitura cansativa. É uma leitura cansativa. Porque às vezes ele para descrever como a luz reflete no manto do mago, entende? Aí qual é a cor que reflete na parte de cima, que não é igual a de baixo, porque embaixo tem sombra, em cima tem luz do sol. Então é muito complexo, assim, esse tipo de E nisso George Martin segue ele, porque tem um casamento em Game of Thrones que tem 77 pratos no casamento e o George Martin resolve descrever todos. Nossa. Assim, ele gasta aqueles livrões, ele deve gastar umas 5 páginas só falando quais que são os pratos, qual prato que veio primeiro, quem que comeu mais do prato X do que do prato Y. Assim, não, moço, calma, tá? Tem uma coisa mais importante pra você falar. Aí não é à toa, leva 10 anos pra escrever um livro de 500 páginas, né? Fica difícil mesmo. Mas a direção e a fotografia aqui de Anéis do Poder realmente é uma coisa que chama muita atenção. A gente tem umas cenas que a câmera vai expandindo a lente, assim, e você, por exemplo, quando o Elrond chega lá na Cidade dos Anões, que eu não sei por que eles falam anãos, meio que isso me incomoda demais, fica parecendo anãos na legenda. Não, a tradução. O Tolkien era linguista, né? Então os tradutores sempre tomaram muito cuidado com isso. Pra você falar de um anão, 2 anãos no universo de Tolkien é correto. Não é igual anão igual Tyrion, sabe? Que seria anões. É anãos de raça. Gente, eu li aquela legenda e falei, como que a Amazon deixou passar essa legenda, gente? Quando eles vão mostrar os lugares, né? A câmera expande, você sente a textura, o peso daquele lugar, você sente que é uma cidade grande, que é um castelo grande, você sente que é real aquilo ali, por mais que tenha aquele visual bem de VFX, né? Mas tá ainda tudo dá muito pra bem perceber, feito. né? Dá A pra gente perceber. não pode ser tão assim, nossa, meu Deus. É diferente lá do Peter Jackson, por exemplo, que se tinha CG nos ambientes, era difícil saber. Não parece ter. Aqui ainda dá pra perceber, ainda com 60 milhões por episódio. Só que assim, considerando como que séries funcionam, é um dos melhores CGIs de complemento de universo, assim, né? Que mostra mais longe e tal, que eu já vi. Sem dúvida. O melhor que eu já vi. E essa cena que o Gustavo falou mesmo, da água, cara, o jeito que ela é filmada e vai acompanhando a Galadriel ali nadando e as coisas continuam acontecendo ali no fundo. É muito bem feito. Pra mim tem uma cena que eu acho mal filmada, que é no primeiro episódio ainda, que é quando a Galadriel vai enfrentar aquele orc das neves. Nossa, você não gostou? Achei muito massa. Cara, eu acho que aquilo ali era a cena que era pra ser, assim,
o momento, vamos mostrar aqui o que a Galadriel é capaz, ela vai acabar com esse bicho aqui sozinho, com toda uma estratégia. E aí ficou uma coisa muito picotada, que você não consegue acompanhar o que tá acontecendo direito, você só vê uma espada assim... E aí, de repente, já tem o pouso dela, assim, de fodona. E era pra mostrar que ela é B10, mas eu achei que ficou muito picotada. Não chegou a ser ruim, não é ruim, mas comparado com o resto das cenas, pra mim essa é uma cena que eles queriam que chamasse mais atenção, que eu achei que ficou meio mal filmada. Eu ia complementar... Na verdade, eu ia comentar mais sobre essas cenas. Eu acho que quando ele vai visitar a cidade dos anãos, eles têm, assim, todo esse maquinário de fazer... Porque eles estão na montanha, né? Dentro da montanha. Então, eles precisavam fazer aquele maquinário para refletir a luz e a luz chegar em todos os ambientes para poder eles fazerem as plantações e as colheitas deles. Então, tem essa estética ficou muito bem ambientada. Eles mostram mais de uma vez para mostrar pra gente que é sobre aquilo, é assim que eles vivem ali dentro. Porque as dúvidas aparecem na nossa cabeça e as respostas aparecem de forma sutil. A trama vai caminhando e essas dúvidas que a gente tem sobre o universo vai ficando justamente no que a gente comentou, nos detalhes. Quando ele desce nessa montanha e eles ficam disputando quem quebra mais pedra ali, isso é muito do universo do Tolkien. É um tipo de coisa que, por exemplo, não aconteceria lá em House of the Dragon. Eles não gastariam 5 minutos, 3 minutos que seja, quebrando pedra, sabe? Alguém chegaria e falaria assim, esse é o campeonato de quebrar pedra. Então agora aqui a gente vai ver quem vai quebrar mais pedra. Aí chega alguém, quebra uma pedra, a pedra atinge na filha do rei, a filha do rei morre, chega um cavaleiro, mata o rei. É basicamente isso que acontece. Mas aqui é muito mais político, né? Game of Thrones gastaria esses 5 minutos com uma conversa. Exatamente. Teria um diálogo entre o rei e a rainha, teria um diálogo entre a princesa e o rei. Seria uma outra construção, porque é uma outra proposta, né? E essas outras cenas também que a gente tá comentando. Eu gosto dessa primeira cena também, do Troll das Neves. Eu gosto. Troll das Neves parece um personagem do Chaves, gente, da Chiquinha. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou levar esse personagem a sério. O Troll Snow, ele é irmão do Jon Snow. Troll Snow. Na verdade, é tudo um universo só. Também achei incrível. Eu acho que todas as sequências de ação... Eu não gosto muito das sequências de ação lá nos humanos. Eu acho que é o núcleo mais desinteressante até agora. Eu ainda não consegui comprar ali a motivação deles, sabe? É a colheita. Aí a vaca comeu a colheita envenenada. E aí o menino acha o negócio. E aí briga por causa do negócio que ele achou. E tem a ver com o Sauron. Aquilo ali ainda pra mim tá meio assim, sabe? Parece que aquele núcleo não tem carisma o suficiente. Não sei. É só esse o defeito que eu encontrei. Mas, de resto, as cenas estão bem funcionais. Estão bem bacanas. No geral, eu gostei de tudo. Até a cena que eu disse que não é uma das melhores aí do Troll. Ela ainda não é ruim, é boa. E a única coisa que eu senti que me incomoda um pouco, mas não é na história em si. É nesse núcleo também, do Theo. Eu também acho que a história se perde um pouco. Eles ficam enrolando muito quando chega nesse núcleo. E aí a gente tem a sensação de que a história tá sendo arrastada. Tudo bem que são só 2 episódios, mas sempre que vai pra esse núcleo, eu tenho essa sensação de que a história tá se perdendo, se arrastando, enchendo linguiça. E quando tá nos outros núcleos, eu sinto a história indo pra frente. Gente, então pra encerrar o nosso episódio, eu queria fazer uma pergunta de futurologia pra vocês. Eu sei que todo mundo adora fazer dessas. Márcia Sensitiva. Vocês acham que, mesmo com isso tudo que a gente falou, fandom babacão e história mais simples do que a sua concorrente, ter uma concorrente enorme exibindo ao mesmo tempo que vocês acham que Os Anéis do Poder vai ser um grande sucesso, pelo que a gente viu desses 2 episódios, ou a impressão de vocês é que alguma coisa vai derrubar a série pelo meio do caminho? Derruba não. Difícil cair no meio desse caminho aí. Eu acho que não derruba não, acho que a série vai conseguir se sustentar muito bem, vai trazer novos fãs. Eu tô com a expectativa alta aí, viu? Eu acho que a competição entre as 2 séries aí que não vai ser muito... A gente vai ter uma diferença muito grande no número de públicos, né? Acompanhando as 2 aí. Que é inevitável comparar elas, né? Mas eu acho que vai ser um sucesso. Eles vão conseguir fazer as 5 temporadas. Ao longo a gente vai vendo se eles vão conseguir sustentar a história, né? Por 5 temporadas. Mas já começou muito bem e... nesses 2 episódios, eles já passam uma confiança de que eles estão muito preocupados, não só com os detalhes visuais, mas com a narrativa, né? Sim. Eu acho que essa questão dos haters assim, parafraseando MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu acho que é passageira também. Daqui a pouco eles calam a boca, sabe? Se a série vingar, eles vão perder muito moral. Parar de dar moral. É só se ficar dando moral que piora.
todo mundo que tá falando mal vai assistir. Pra falar mal. Né? Porque a pessoa quer assistir pra botar defeito, ela vai assistir emburrada. E sabe o que eu recomendo? É a mesma recomendação que eu falei ali no começo. Abre o livro do Tolkien e vai ler. A história do cara tá lá. Se você é tão purista... Igual o Sandman, né? Aconteceu isso agora com o Sandman também, né? Se você não tá feliz com a adaptação, vai ler o original. Vai ler Tolkien, né? E deixa a gente em paz com a adaptação. E quem tá saindo em defesa de Anéis do Poder é o Neil Gaiman, inclusive. Todos os ciclos se fechando. Todos os ciclos tá falando um monte pros babacão lá no Twitter. E é aquilo, né? Você tem as duas opções. Você gosta da versão do Peter Jackson, fica lá, meu amigo. Fica reassistindo todo ano. Você não precisa ver o que você não gosta. Você não gostou, beleza. Deixa quem gostou ver e para de encher o saco. É uma questão de ego, né? Parece que mexe no ego da pessoa, assim. Não sei o que acontece, mas existe. É o meu precioso. É que o Tolkien é o meu precioso. Muito bom. E tem uma outra coisa também, cara. Isso precisa entrar na cabeça das pessoas. É uma adaptação. Se você procurar no dicionário a palavra adaptação, ela não significa seguir tudo à risca, do jeito que é. Inclusive, boa parte dos conteúdos audiovisuais que são extremamente fidedignos são ruins. Porque a gente tá falando de jeitos diferentes de se contar uma história. De jeitos muito diferentes de se contar uma história. Eu acho que eu já falei isso alguns episódios atrás, mas assim, tudo do Stephen King que é extremamente bem adaptado dos livros costuma ser fraco. Tudo do Stephen King que ele tá envolvido na produção cinematográfica costuma ser fraco. Então assim, não é porque ele é um puta escritor de romances, e ele realmente é, que a história vai se adaptar 100% bem às telas, sem que você tenha que fazer grandes mudanças. Isso não quer dizer nada, na verdade. Não quer dizer nada no fim das contas. E assim, eu sei que é uma lição difícil. A gente sofre muito. Eu sofria muito com Harry Potter, porque eu era adolescente e eu odiava quando os filmes mudavam demais dos livros. Eu demorei muitos anos pra perceber que... Pera, essa mudança aqui do filme foi necessária, ou então essa mudança aqui do filme ficou melhor pra esse cenário do que era no livro. Isso pode acontecer. E assim, série, filme não tem obrigação nenhuma de ser extremamente fiel aos livros. Não é bom fugir demais, porque você pode perder o cerne da história, né? É o que acontece com as últimas temporadas de Game of Thrones. Mas você mudar um personagem ou outro, ou você reduzir algumas histórias, ou você reduzir alguns núcleos, ou você manter o cerne da história, mas você virar de cabeça pra baixo o núcleo X ou o núcleo Y, é totalmente aceitável desde que você tenha um padrão de qualidade sendo mantido. E o que Anéis de Poder entregou nesses 2 episódios, pra mim é sem sombra de dúvida um padrão de qualidade sendo garantido. Mesmo com as adaptações que eles eventualmente tenham feito. Mudanças radicais ou não dos livros, o universo que está sendo construído, ele é sim fiel à sua qualidade e ao seu ritmo e ao jeito de contar a história. E eu acho que só expectativas positivas daí pra frente. Não, é muito fiel. E outra coisa, não tem um livro específico que a série adapta, né? A série ela é baseada em alguns contos, algumas histórias inacabadas do Tolkien. Então eles foram coletando informações ali que ele tinha sobre aquele universo, mas não é uma história fechada em si que eles pegaram pra adaptar, né? Então eles têm muita coisa que eles podem trazer, talvez até de novo, né, pra esse universo. Sim, eu quero ver, vai ter gays, vai ter trans, vai ter elfo fazendo espacate, entendeu? Vai ter... Eu quero ver quando começar os agêneres, entendeu? Eu quero ver Eu quero ver Senhor dos Anéis. Descolonize minha corpo. Descolonize Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, tá? Eu quero ver a lacração nesses próximos episódios. Pode mandar que a gente tá pronto. RuPaul de Sauron na 2ª temporada. Slay, bitch! Os orcs tudo vestidinho de esmalte na pontinha do dedo. Vai ser icônico. Pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau.
Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.